mensagem muito forte de amor, né? Entre as famílias, né? O ensinamento que às vezes a gente nem está preparado para receber de um pai, de uma mãe, e que na maturidade a gente entende, né? Que aquilo que às vezes um pai falava faz mais sentido. Então, é falar sobre as raízes, é falar sobre a África, é falar sobre ancestralidade. Eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar. Sabe, é como se o livro da história se abrisse e os personagens pulassem para fora e se tornassem realidade. E eu acho isso muito mágico, eu acho isso muito encantador. Eu me arrepio todas as vezes, a maquiagem tem que ser muito forte, porque eu vou chorar antes, durante não, né? Tô lá em cena, empoderada, mas depois eu vou chorar muito. E eu quero passar muita verdade, muito amor que eu tenho, que eu vou ter pelos meus filhos, que eu já tenho pela minha filha, isso. A ancestralidade é de você olhar para trás e saber que tem uma pessoa que veio antes de você. E antes dessa pessoa veio uma outra pessoa antes de você. E a mensagem do Ciclo Sem Fim para mim é muito... Nossa, é muito forte. A gente cresce vendo as pessoas e a gente fica assim, meu Deus, um dia eu quero ser que nem ela. E hoje tem crianças que chegam em mim e falam assim, nossa, mas você dança muito bem, parabéns. Então pra mim é como se eu tivesse conseguido chegar onde a pequena Malu sempre quis, né? E esse ensinamento, assim, de você se reerguer, para mim é o diferencial desse ano, né? Acho que a questão da resiliência é você se manter forte diante de dificuldades. Eu acho que é um tema muito atual, né? O Rei Leão fala muito sobre família e fala sobre a escola, porque a escola Rita Camilo, ela é isso, ela agrega famílias, né? Independente da idade. O tema Rei Leão, ele trata isso, né? Ele fala da criança, do adolescente, do adulto. Então o tema tem muito a ver com a escola. A gente sempre brinca, né? Que todo ano a gente faz uma nova família. E acho que uma coisa que eu vejo que dentro do Rei Leão, que a escola realmente tem, é esse lado família. Porque eu vejo que aqui na Rita Camilo, nós não somos só uma escola de dança. Nós não trabalhamos somente a técnica. Eu vejo que nós construímos uma família. Muitas das vezes, a gente acaba passando mais tempo com as pessoas aqui dentro do que dentro da nossa própria casa. Eu cresci junto com a escola. Cada ano que passa, a cada tema que vem é um presente, tanto para mim quanto para minha família. Minha filha faz balé e sapateado, meu marido faz sapateado e eu faço jazz. A dança, ela integra muito a nossa família e também a família que nós formamos aqui dentro. A dança, ela veio para trazer mais vida para a gente, mais união, amor, e é maravilhoso estar aqui. Os nossos espetáculos vêm encantando bastante a plateia e o público em geral. Eu falo que a grande virada de chave da escola, eu acho que foi em 2018, quando a gente criou o musical de Moana, no Teatro Renault, que foi um sucesso de público. A gente já vinha trabalhando nessa linha mais de musical, trazendo muita emoção para a plateia, e com isso virou uma tradição. São 8 sessões com elencos diferentes. Então esse quebra-cabeça envolve muitos profissionais. E nós temos aí por volta de 600 bailarinos que compõem todas essas 8 sessões. Para nós da equipe não é fácil, né? Vocês devem imaginar. Eu falo que a gente sai assim exaustos, mas com o coração assim sempre repleto de ter feito assim o melhor, né? Com aquela sensação de dever cumprido. Mostra o compromisso da escola, sabe? E com isso a gente, né, cresce porque as pessoas percebem o amor com que a gente trabalha. E todo o investimento que é feito no espetáculo. Eu tenho preocupação, por exemplo, em trazer o que é de melhor. Para quem está na plateia, é algo emocionante, é algo que impacta a vida das pessoas. E com isso, eu falo que sempre o melhor propaganda é o boca a boca, não tem jeito, né? O marketing ele faz o trabalho dele, mas quando as pessoas vão ao espetáculo e levam, às vezes, algum conhecido com filhos, fala assim, meu Deus, eu quero que minha filha faça parte dessa escola.
né? Então, assim, pra gente é muito gratificante. Olha, o Rei Leão, particularmente, é um sonho meu. É uma história que me emociona muito e me traz a memória de infância do meu filho mais velho, Mateus. É a história que ele mais ama da Disney, hoje ele com 29 anos. E a história, né, que fala muito sobre ancestralidade, sobre família, sobre legado de pai para um filho. E toda vez que eu falava em Rei Leão, as professoras ficavam se perguntando: nossa, mas tem muito personagem masculino, é tudo bicho. E eu sempre fiquei com aquela vontade, com aquela ideia de fazer o Rei Leão. E hoje a gente está realizando esse sonho. De uns anos para cá, a Rita vem muito falando do Rei Leão. No começo eu fui bem relutante, porque é um espetáculo difícil. Você representar um ser humano já é difícil, e quanto mais representar um animal. É um espetáculo difícil, que além de roupas diferentes, né, nós estamos representando animais e a cultura africana. Todos os anos a gente procura dar oportunidade para que os alunos e bailarinos possam ter a oportunidade de ser um personagem. Então todo mundo fica nessa expectativa, né? Aí começa a preparação de elenco. Em abril já está nascendo as primeiras cenas. Começa a criar os núcleos primeiro, né? Todas as cenas, e depois vai se encaixando, conforme os meses vão passando, vão se encaixando como um quebra-cabeça. Até em outubro, a gente começa já a criar o ensaio geral, montando todo aquele quebra-cabeça, né? Eu falo que é um processo que envolve muita gente, né? Muita gente. E com a criatividade, com aí a cabeça que a Simone tem. Bom, para nós começarmos o roteiro do espetáculo, é a base do filme. Então eu assisto o desenho inteiro e eu vou escrevendo, então eu vou diminuindo os lugares, eu tento juntar cenas em lugares e criar elencos na escola, que são as nossas turmas, no caso do Rei Leão, os animais, que encaixem naquele momento. Então, cada turminha, com os professores, como eles já conhecem as suas turminhas, vão se encaixando e nós vamos lá anotando. Então, assim, nós distribuímos na escola inteira os 12 personagens de elencos que nós vamos ter no nosso Rei Leão. Você fala assim, por que 8 sessões, né? Rita, normalmente se faz 2, se faz um fim de semana, 8 sessões, porque é uma escola com 920 alunos, né? Com 2 unidades, onde tem que mostrar todo mundo. E quando eles dançam muitas sessões, muitos alunos têm a oportunidade de dançar mais de um dia também. E que isso enriquece mais a experiência como bailarino, né? Essas 8 sessões nós dividimos em 4 personagens para tudo. Então, eu tenho 4 Simbas, 4 Nalas, 4 Mufasas, 4 Zazu. Então, cada um deles vai dançar 2 sessões. Aí, por exemplo, eu junto Simba e Nala. Então, eu tenho a parte que eles dançam a música. Nesta noite o amor chegou. Então, eu marco um horário, eles vêm e nós começamos a montar, eu, a professora Clara Toscano e a Priscila Passos. Elas me ajudam, elas estão o dia inteiro aqui comigo também, me ajudando nesse processo. Então, uma vai ajudando a outra. Como eu tenho a história na cabeça,
eu vou perguntando para elas, olha, nesse momento eu preciso que eles façam algo, que eles fiquem mais juntos ou mais separados. E assim vai com todos os outros, Timão e Pumba. Junto um horário com todos eles, monto a cena do Hakuna Matata. A Priscila, ela tem um gigado mais assim, então ela me ajuda nisso. A Clara já tem uma linha mais clássica, aí ela vai para mim nos mais clássicos. Aí eu vou e nós vamos juntando as ideias, um trio perfeito, nós três, para montar tudo isso, tem dado bem certo. A Simone, ela, da mesma intensidade que ela corrige, o dobro ela te elogia, né? E assim, é um processo muito gostoso, porque além de me entregar e de fazer, eu aprendo, né? A Simone é uma pessoa que ela ensina muito, ela não só te fala como faz, ela vai lá e mostra. E isso é um diferencial que para minha vida eu trouxe. Então isso tá me fazendo crescer como pessoa. Geralmente ela fala, tipo, nessa hora eu queria uma coisa com a perna mais assim. Aí eu vou pensando e aí eu dou a sugestão pra ela fala se ela gosta ou não. Nessa hora eu queria, na verdade, que fosse mais deslocado, pensa no deslocamento. Pra mim, tipo, é bastante isso. Tipo, nessa hora eu queria esse estilo, esse formato de passo. Aí eu penso, e aí eu também, eu sou formada em artes cênicas, então, tipo, eu gosto de pensar que eu sou, tipo, uma stage manager, principalmente das crianças. Eu acho que eu tenho esse papel de, além de formar o espetáculo junto com a Simone e com a Pri, eu dou uma assistência bem querida para as crianças. Eu gosto muito de cuidar delas, zelar delas, porque eu sei que é difícil, com tão pouca idade, se comprometer assim. A gente tem meio que aquele processo assim, não, pera, calma, pensa. É assim que faz, é assim. Então, reaflorar isso em mim foi o diferencial desse ano, né? É uma estratégia que me deu um clique na cabeça de sempre ter um elenco base, que assim, é um elenco que soa, né? Porque ele tá praticamente me ajudando em tudo, ele é o contra-regra de tudo. E nesse caso, esse ano, o nosso elenco será de Savana. Nós temos 2 turmas novas que foram escolhidas para representar esse elenco. É um elenco que está aqui comigo sábados e domingos, dia inteiro. Eles sabem o espetáculo inteiro e eles estão nessa cobertura. Eles ajudam a carregar o Mufasa a hora que morre, eles ajudam a tirar uma pedra de cena, na hora de fazer uma fumaça. Eu não tenho uma árvore, eles vão criar, eles vão ser a árvore para mim, então eles vão dar todo esse suporte. É um elenco que me ajuda em tudo. Olha, os alunos, é muito interessante, porque quando você chega assim na turma, eles já falam, Pro, vamos fazer a coreografia? Como eles gostam de uma coreografia, né? E é muito interessante que nós unimos a técnica com a expressão do animalzinho, né? Por exemplo, eu tenho uma turminha de zebras. Então, como seria a mãozinha de uma zebra?
porque eu não sabia, eu não fazia a mínima ideia que eu ia ser sim, foi uma alegria contagiante, porque eu sou protagonista do espetáculo, eu vou levar quase o espetáculo inteiro, então foi uma alegria muito grande. Como solista mesmo, é mais ensaio, decorar muita fala e muita fala, muita cena, muita dança e todo final de semana. E vai muito além dos finais de semana, porque você tem que chegar aqui no final de semana já preparado para o que você vai fazer. Então, até durante a semana, tem que ir revisando as falas, as danças, para você já chegar aqui pronto. E aí, conforme vai chegando mais perto do espetáculo, vai aumentando a frequência. Então, agora, normalmente, a gente vem de sábado e de domingo também. Então, é uma experiência bem diferente, assim, é um pouquinho cansativa, mas é muito legal passar por isso. Sou o Carlos Eduardo, o Simba de Rei Leão. Eu fiquei muito feliz, muito. Amor, tipo amor de mãe. A Sarabi, ela é uma mãe incrível, forte, empoderada, não se deixa abater com as dificuldades da vida. E eu quero pegar um pouquinho dessa personagem pra mim, sendo mãe. Eu estava trabalhando e aí eu vi um WhatsApp da Simone, meu coração já acelerou e ela me chamando para um personagem principal que eu sempre quis fazer, sempre. Eu tô na escola há uns 10 anos, eu já estava tendo uns sintomas assim diferentes, já estava com uma pulga atrás da orelha. E aí na segunda eu fiz o exame e descobri que eu estava grávida. Foi um choque, um medo, um misto de sentimento e eu descobri que não era um bebê, eram 2. Fiquei muito preocupada, eu pensei em desistir, eu falei, Simone, eu não vou dar conta, são muitos ensaios, hoje eu estou bem, mas não sei como que vai estar daqui pra frente. E ela e a Rita falaram, não, essa é a sua oportunidade, você vai conseguir, a gente vai adaptar as cenas pra você e vai ser até o fim, você vai ir. Cara, falei, meu Deus do céu, olha a escola que eu tô, olha o momento que eu vou poder estar vivendo no palco com meus 2 bebês, incrível. Quando eles recebem a notícia, eles ficam muito felizes. Depois eles têm um choque quando chega no ensaio, que é quando eles falam, nossa, eu vou ter que fazer isso. E agora quando chega assim setembro, outubro, parece que o personagem está mais dentro do coração e eles conseguem desenvolver mais a técnica junto com o rosto, a delicadeza ou da Nala, ou a cara brava do Scar, né? Eles conseguem desenvolver bem melhor isso. Eu gosto muito, da parte do vilão. Ano passado eu fiz o Lago do Cisne. Eu fui o vilão também e eu fiquei muito feliz quando eu recebi do Scar. Eu fiquei, meu Deus do céu, vou continuar fazendo. E também o Mufasa, são 2 opostos, E então é uma doideira, porque eu tenho que fazer esses 2 personagens que são totalmente um oposto do outro. E eu fico maluco, tenho que estudar muito, tenho que saber a hora que é o Scar e a hora que é o Mufasa. Ano passado eu tive a oportunidade de conseguir a bolsa aqui na Rita e esse ano de pegar um papel principal. Eu tava pra começar uma aula e a Rita me chamou na sala dela, ela e a Simone, e me perguntaram se eu queria ser o Zazu e eu aceitei. A minha mãe fala que eu sou muito parecido com ele por ser muito introspectivo e sincero em algumas coisas. Minha cena preferida é quando o Timão e o Pumba me encontram no deserto. É porque eles são uns personagens engraçados e eu gosto, entendeu? A gente foi as últimas a serem escolhidas para ser Timão e Pumba. Então a Rita ela foi na nossa sala e ela chamou nós 2. Aí a gente achou que a gente tinha arrumado encrenca, A gente achou que a gente ia levar bronca. Aí ela falou se a gente queria ser o Timão e o Pumba. E foi uma coisa que a gente ficou muito eufórica, porque desde o começo do ano, quando foi revelado o tema do espetáculo, eu sempre zoava com a Mari. Nossa, Mari, você é muito Timão, eu sou muito Pumba. O Pumba e o Timão. Que eles cantam Hoje é a noite, hoje é a noite. Um dos Simbas, o Cadu, eu comecei a cuidar dele no Encanto. E ele era um menino assim, ele ainda é muito espirituoso, muito espivetado. E
só que ele, de 2 anos pra cá, ele cresceu muito. E aí é muito... tô ficando até emocionada. Tipo, é muito lindo ver que ele cresceu de uma criança... Ele ainda é uma criança, óbvio. Mas, tipo, ele cresceu de um menininho que tinha uma participação muito pequena pra ser o Simba. E ele tá tão carismático, tão bonito. Eu fico com o coração muito cheio. Tudo é legal. A gente faz muito exercício, a gente se diverte muito. Entra num personagem muito legal. Toda essa preparação de elenco faz com que eles amadureçam. Então, assim, tem vezes que eu dou uns desafios para Simone, porque a gente tem essa preocupação de que todos tenham uma oportunidade, né? Então não dá para ser sempre somente os melhores pegando papéis, porque eu acredito que eles se transformam e com os ensaios eles vão melhorando. Então às vezes eles chegam cruz, assim, para fazer as cenas. Aí quando você vê, você fala, meu Deus, que entrega! Por quê? Porque eles se sentem valorizados. E para eles, assim, é muito importante, né? Afinal de contas, eu peguei um personagem, então eu preciso dar o meu melhor. Aí você vê aquele aluno, aquele bailarino, assim, com uma entrega e com uma expressão artística, assim, fora de série, né? Nós estamos nos ensaios gerais. Ensaio geral é diferente. A atmosfera é totalmente diferente. Porque na sala de aula nós temos o acolhimento de uma sala fechada, com pessoas que nós conhecemos. Mas aqui, como são mais de 200 alunos, é outra coisa. É incrível. Cada olhar é diferente, cada palma dá uma energia para nós que estamos ali apresentando. Então o bailarino ele tem que se adaptar a isso. Tem que sentir e jogar de volta. E é isso que eu tento fazer e eu espero que o pessoal esteja gostando. A escola, para mim, é maravilhosa, mas é muito diferente de ensaiar dentro da sala de aula, onde é um espaço menor, do que nesse lugar tão grande aqui, com outras pessoas assistindo. Então, assim, o coração já fica a mil, já esperando o momento de estar no teatro. Estamos aqui no Colégio Super-Humanos, que é nosso parceiro e sempre nos apoia, cedendo a quadra do colégio para essa produção tão grandiosa. A gente precisa reunir todas as turmas para fazer um ensaio geral fora do teatro, com todo mundo, porque cada um ensaia, né, dentro de sua sala, no seu horário de aula. Então a gente precisa pegar um horário com todo mundo. Estamos com as 8 sessões praticamente todas lotadas, mas assim, é uma realização de um sonho, tanto para mim quanto para todo mundo da escola, aqui fazer essa arte, né, trazer a dança todos os anos. Nós temos algumas figurinistas, entre elas Luroca, Bianca Bittencourt, que cuidou dos personagens principais. Nós temos
Zilor, nós temos a Meire Soler. Então são diversos figurinistas que cuidam da parte especificamente dos figurinos. Eu me dediquei bastante em tentar fazer o Rei Leão ficar uma coisa mais lúdica, mas que também ficasse luxuosa para quem recebeu a honra de ser os personagens. Então, eu queria que as meninas se sentissem bonitas, por mais que o personagem dela seja um leão. Eu queria que elas fossem um leão luxuoso, eu queria que os meninos se sentissem bem. A gente teve várias referências da Broadway, a gente teve uma reunião sobre isso e a gente foi testando coisas. Eu mandei imprimir as estampas de cada um deles, eu fiz quase todas elas. Quase todos os figurinos foram pensados para cobrir o corpo inteiro, porque como eles são animais, a gente queria que eles tivessem alguma textura na pele, nem que fosse uma estampa, né? Ou às vezes, de fato, uma textura. Dependendo do personagem, vai ser um tule que está em cima, ou um veludo, mas infelizmente está todo mundo passando calor mesmo, porque a gente teve que fazer as roupas cobrindo, né, o corpo inteiro. Além da questão do corpo, a gente tem essas cabeças. Eles, de fato, têm que ter essa questão de parecer um bicho, só que ao mesmo tempo bailarinos. Então a gente não queria colocar muito pelo, ou muito, né, brilho também, para não desviar tanto da temática africana. É uma satisfação ainda maior do que eu tinha quando eu estava dançando, né? São várias formas de arte diferentes, sempre fui multiartista em vários campos, mas poder ver os meus figurinos dançando no palco é uma coisa que me emociona bastante, talvez até mais do que estar no palco. Eu gosto muito de estar no palco, mas poder deixar as pessoas felizes enquanto elas realizam o sonho delas é tão satisfatório quanto ou mais, para mim, eu diria, né? Eu me formei aqui na escola, mas eu de fato também tenho graduação em moda, então eu escolhi essa profissão e eu acabei escolhendo juntar as duas coisas e seguir meio que os dois caminhos. Já estamos há 12 anos, se eu não me engano, em parceria com a Escola de Dança Rita Camilo, na direção técnica dos espetáculos dela, né? A direção técnica da Proscênio envolve toda a parte criativa do espetáculo, desde quando ele começa a nascer, um ano antes, a gente já começa a pensar no tema e nas soluções de tecnologia na área cênica, né? De iluminação, de imagem, de cenografia, com essa antecedência toda, né? Ou seja, o papel da Proscênio tem a função de crescer junto com o processo criativo da própria escola, né? Então a gente está residente em todos os processos criativos. Esse ano a gente tem o prazer de entregar Rei Leão, uma mega produção, vocês vão poder ver aonde a gente chegou em tecnologias de imagem, iluminação, em coordenação e gestão do espetáculo da escola de dança. E eu sempre tive essa preocupação de a cada produção a gente poder acrescentar e querer mais, porque toda vez que a gente apresenta um espetáculo, a régua fica muito alta. Daí você fica assim, meu Deus, foi um boom, agora eu faço o quê? E como o Fernando Torres, o teatro, o palco, ele é um palco menor, nós tínhamos que pensar em alguma coisa que nos desse condição de criar cenários e ambientes para o espetáculo trazer a magia e fazer com que o bailarino estivesse dentro da história. Então eu fui atrás dessa tecnologia dos painéis de LED. Então, painel de LED. Painel de LED é como se fosse um monitor gigante. É como se fosse um projetor projetando uma imagem gigantesca. Só que ele é composto de várias placas. Cada placa aqui, no caso desse aqui, tem 1 metro de altura. E a gente vai juntar para dar 4 metros de altura. Lá naquele centro vão ter mais ou menos 8,5 metros de largura por 4, mais as pernas que vão medir 2 metros por 4 de altura cada uma. Isso vai juntar e vai formar uma imagem única, né? Em alta definição. E aí você pode fracionar uma imagem aqui, uma outra imagem diferente lá, outra imagem no centro. Então daí a junção, que dependendo do que é a peça, pode haver uma interação da pessoa que está lá fazendo a peça com o que está passando na imagem. Ela pode sincronizar, e a ideia é essa, sincronizar a imagem com a pessoa ao vivo. Então isso a gente vai tentar juntar aqui. O sinal vai sair daqui da cabine através de fibras óticas que vão correr daqui até lá. Lá vão ter processadoras que juntam toda essa imagem para formar um único quadro.
O processo de criação, ele começa quando nós vamos acompanhar o ensaio geral, né? Primeiro nós descobrimos o tema, a partir do tema nós vamos assistir o ensaio geral para começar essa construção do roteiro, né? Então nós pegamos o roteiro da Simone, que tem um bloco com 4 coreografias e uma cena para amarrar a história. Então a ideia da iluminação é ajudar a passar aquela mensagem, né? Então a gente faz essa amarração das cenas, assim como também o clima, né, de cada coreografia. Essa parte de desenvolver a atmosfera, a temperatura, se é algo um pouco mais texturizado, mais suspense, se é uma luz mais clara, né? Então a gente tem na iluminação, a gente tem essa missão de ajudar a contar a história e passar a mensagem para o público, né? E é muito importante também essa sinergia entre as áreas, né? Aqui nós temos o uso do painel de LED, então o painel de LED ele tem um brilho muito forte, então a gente trabalha nessa condução entre reduzir um pouco o brilho do painel, aumentar a iluminação para ter um contrapeso, né? Uma textura diferente, né? A gente tem uma profundidade entre o painel e o bailarino, e também como a gente tem o conteúdo digital, né? Esse cenário virtual, a ideia é a gente partir da criação da luz conforme o que o cenário virtual entrega para a gente. Então, essa passagem de palco é a primeira de todas. Eu vou ficar aqui até a noite, mas essa é a primeira, então a gente tá vendo tudo que dá certo e que dá errado. E tentando mudar, assim, na hora, pra dar certo no final. Mas é muito legal ver tudo acontecendo em cima do palco mesmo, porque nos ensaios, e até mesmo no ensaio geral, a gente não tinha a dimensão do palco, então é muito legal ver isso. É muito ambicioso tudo, né? Porque teve essa referência da Broadway e, tipo, a gente quer fazer bonito, né? Então, tem muitas estruturas físicas, né? Tipo, os bichos da savana, a gazela. A gazela é uma lança aqui com a gazela. Tipo, o elefante tem uma coisa física aqui. O pássaro é igual da Broadway, a menina vai ficar assim, na plateia. Tem girafa. Então, tipo, tem muitas coisas que são além, tipo, do que um bailarino de escola de formação é exigido, não é só dança. Tem bastante coisas físicas que a gente, é o que eu falei, como bailarino de escola não tem. E aí tem essas coisas extras que são maravilhosas, muito lindas e vão engrandecer muito o espetáculo. Tá um clima muito gostoso, eu tô muito animado pra dançar. E eu fico ansioso, né, com esses ensaios gerais, porque eu não vejo a hora de começar logo. Aqui é muito, muito família, tanto que a minha família se tornou da família, eu consegui trazer eles para dançar um pouco, porque é um ambiente muito acolhedor e todo mundo, a gente vira muito amigo, então a gente sai por fora, a gente conversa por fora, porque a gente acaba criando amizade de uma família, né? Porque a gente tá junto todos nos finais de semana, nos problemas, nos dias bons, nos dias ruins, quando tá com dor, quando tá bem. Então a gente se ajuda e enfrenta tudo junto, né? É uma família.
Bom, tá sendo um ano bem desafiador, porque os dois são totalmente opostos, né? Um é o bonzinho e o outro é o vilão. Ó, o Scar, ele tem um lado cômico, né? Então, tipo, você tem que trabalhar com aquele humor ácido, sabe? É uma coisa mais maléfica, mas, assim, ele é debochado, né? Ele tem aquele, vamos dizer assim, um molho do Scar, né? Essa noite quero te dar todo o meu amor. Toda tem o meio, minha vida. Sim. Cadê te procurei. Hoje sou feliz com você, que é tudo que sonhei. Existem pedaços que eu gosto de fazer, que é sair um pouco da história e colocar no meio uma música atual, que todo mundo ri também muito nessa hora. Então é um momento que às vezes eu não fico nem olhando para a cena, eu fico olhando para a plateia, para ver se aquele objetivo, que era a emoção, ou era a gargalhada, ou era o choro da plateia, se realizasse. Então eu fico olhando, aí eles fazem aquilo e falam assim, nossa, que demais, você viu? Ele pulou, ele caiu. Eu falo assim, nossa, gente, é muito gostoso ver essa troca com a plateia e as famílias se emocionando com os filhos, as famílias aplaudindo no final e elas recebendo tudo que foi construído assim com muito detalhe para todos eles. Se eu pegasse um teatro, como eu fazia antigamente, com 1.600 lugares, sei lá, 4 sessões eu resolveria. Mas eu penso assim, as famílias, elas querem ver de perto, né? Então, assim, quando eu levo para um teatro menor, eu dou a experiência para essa família ver o olhar, o sorriso, o choro, a lágrima. Eles saem realizados. Achamos maravilhoso, né? Há anos a gente já está na Rita, nossa filha está lá desde os 2 anos de idade, hoje já está com 17 e todo ano é uma surpresa e dessa vez uma surpresa melhor ainda, né? Foi lindo o Rei Leão. Eu conheço vários papais aqui, várias mamães. A gente vai querer sempre proteger o nosso filhote, mas vai ter um momento que a gente não vai conseguir estar perto, né? Então o Rei Leão vem falando sobre isso, vem falando sobre a força. Então, quando a gente fala dos animais, aqui os animais, eles vêm representando nada mais, nada menos do que nós mesmos, né? Que a gente protege a nossa prole. E como a gente sente, às vezes, a partida de um pai. Minha cena preferida é a cena da morte do Mufasa, que é a hora que eu caio do precipício e que o Scar me derruba do precipício, né, com as garras. E mesmo sendo uma cena triste, é minha cena favorita da montagem que está sendo feita hoje. Espere aqui. Seu pai tem uma surpresa maravilhosa para você. Oba, o que é? Se eu contasse, não seria surpresa, não é? Conta, tio Scar. Não. Você espera nesta pedra. Tá bem. Ah, tio Scar, vou gostar da surpresa? Simba, ela será de matar. Quando eu tô assim pensando no roteiro do espetáculo, eu já penso mais ou menos assim em tudo. Eu tento imaginar como que o público estaria recebendo aquela imagem que ela tá vendo. Uma cena que vai ser muito chocante, vai ser a morte do Mufasa, né? Porque nós conseguimos meninos, são meninos que estão iniciando no balé, então eles estão uma graça. Rápido, debandada, no desfiladeiro, e Simba está lá. Simba? O espetáculo vai trazer ali, então, ao mesmo tempo eu vou ter o pai, o bailarino, o menino. Atrás da cena eu já tenho que imaginar como estaria aquele ambiente. Porque eu tenho que criar um clima, que são os vales, né, naquele momento, onde o pai vai cair, o Scar vai estar ali naquele ódio todo. Então, quando eu construo isso,
o meu maior desejo é ver essa cena pronta e, sabe, a plateia sentindo a emoção que eu já senti quando eu imaginei aqui na minha cabeça. Aí, quando eu chego no ensaio, o pessoal da produção, a gente construiu a tela, eu mostrei a tela, eles foram lá, fizeram do jeito que eu mostrei. Chegou a hora da passagem de palco no teatro, mostrou a cena, ele tá lá no meio, a luz veio no lugar certo naquele momento, gente. É de chorar, meu coração se emociona muito, porque fala assim, meu Deus, saiu daqui e conseguiu realizar. Vida longa ao rei. E é como se na história o personagem saísse do livro e a plateia tá ali assim, recebendo aquilo e elas têm aquela reação, eu fico muito feliz. Porque tudo é construído assim com muito carinho. Já o Simba não, ele é um leão muito traumatizado. A gente consegue ver que tudo que o Simba sofreu ensinou ele, fez ele chegar e fez ele ser o rei. Pai, tem que levantar. Pai, temos que ir pra casa. Então, da mesma forma que ele perdeu tudo, eu prefiro ver isso de outra forma. Ele ganhou tudo, né? Ele foi construindo, ele foi se descobrindo, né? Ele foi se moldando as formas da vida. A vida tentou derrubar ele de várias formas e ele levantou, né? Então é muito bacana essa superação dele. O que você fez? Ele tentou me salvar. Foi um acidente. Eu não quis que isso acontecesse. Claro que não quis. Mas o rei está morto. E se não fosse por você, ainda estaria vivo. O que eu vou fazer, tio? Fuja, Simba. Fuja. Fuja pra longe e não volte mais. Uma cena que pra mim é marcante é a cena em que ele tá com o Timão e Pumba. Olha aqui. Quando o mundo vira as costas pra você, você vira as costas para o mundo. Mas não foi isso que me ensinaram. Então, né, o Simba, ele se mantém ali, por mais que ele se esconda um pouquinho ali, ele fala assim, o que são as estrelas, que o Timão acha que são vagalumes, só que no fundo o Simba sabe que ali o pai dele tá ali, que são reis, né, que o pai trouxe. Então, assim, por mais que ele tentou se afastar de quem ele era, dentro dele o rei ainda existe, né, ele sabe que a origem dele tá ali. Por mais que ele se envergonha, mas depois ele volta e ele traz um pertencimento, né? Então, assim, por mais que ele escondeu, mas o pertencimento dentro dele aflorou, né? E ele foi resiliente. Ele foi um rei. Você é muito mais do que pensa que é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não! Por favor, não me deixe! Lembre-se. Pai! Lembre-se. Não me deixe! Tanto quanto o Simba tem as próprias dores do pai que morreu, faleceu, e o Scar que tem essas dores por não ser o rei, né? Toda essa rejeição. Eu matei Mufasa! É muito bacana trabalhar com esses dois personagens tão distintos, né? Mas que tem um ser emocional muito grande, essa disputa e luta pelo poder, mais da parte do Scar, e depois o Simba descobre essa luta, poxa, eu tenho que ir pra cima, eu tenho que ir pro meu lugar, né? Que eu tenho que achar o meu lugar. Então é muito bacana ver esses dois lados. A Simone, ela já corta as cenas do filme e manda os textos no grupo, o áudio, e a gente decora. Nala? Eu acho que decorar a fala foi o pior pra mim. Quem é você? Sou eu. Porque dublar Simba. é de boa, a dança também, tranquila. Tava tudo bem, foi tudo ok. Uau! De onde você veio?
Puxa, é legal ver você! Eu construir essa personagem foi algo muito tranquilo, mas ao mesmo tempo desafiador. Porque ela é um leão, né? Ela é uma leoa, mas ao mesmo tempo ela também tem a parte humana. Então a gente tinha que pensar na parte humana dela, em como trazer o humano dela, mesmo sendo um leão. Foi bem interessante trabalhar essa personagem. É um personagem extremamente forte, ela é muito guerreira com tudo que ela passa, ela é muito valente, ela é muito rebelde, então pra mim tá sendo maravilhoso interpretar ela, eu tô amando. Para mim, o maior desafio foi entender a relação da Nala com Simba. Porque antes eles eram amigos e depois eles começaram como um casal, então você fica no meio do padedê, ali no meio da música, eles saem de amigos para um casal, então entender essa dinâmica para mim foi bem complicado. O Rei Leão é completamente diferente, porque tem maquiagem muito artística em praticamente toda a escola. Desde os personagens principais até as crianças tem uma maquiagem artística. E hoje é o grande dia, hoje a gente já começa com tudo, já estamos aqui maquiando, já maquiamos a maioria dos personagens principais. E eu sou o artista que, além de maquiar os personagens, eu fiz grande parte também da cenografia. Então, pra mim hoje está sendo muito legal porque os bailarinos vão dançar sobre o meu palco, porque eu tive o prazer de pintar o linóleo todo, foi a minha maior obra de arte. Eu trouxe a minha experiência do Rei Leão, porque eu fui maquiador do Rei Leão da Disney aqui em São Paulo. E toda maquiagem tem um contexto específico de trazer simbologias de lá da África, de tribos e etc. Então eu trouxe também para cá todos esses sinais, né, da arte de lá que a gente transporta para o palco em forma de maquiagem. palco é na onde a gente mostra tudo que a gente aprendeu e que a gente ensaiou. Tem um pouquinho de nervosismo no começo. No começo você fica nervoso, mas aí você vai se acostumando com a plateia e você fica até mais feliz.
Eu quero ser a Nala pra sempre, gente. Eu amo ser a Nala. Amanhã eu vou ser a Zebra, domingo eu vou ser a Nala. De novo. Desde o dia em que ao mundo chegamos. Foi muito bom lá. Eu fiz a minha apresentação e foi muito legal. Eu gostei muito. Foi a minha apresentação dos Azul. Eu adorei do Rei Leão. Adoro o Rei Leão. Gostei bastante. Esse foi meu personagem favorito. Eu gostei muito do filme. Você gostou de dançar? Se descobrir e o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste Eu confesso que eu chorei horrores, porque eu olhava aquilo, eu não acreditava no que estava acontecendo, né, Simone? E eu falava, ela é danada, ela conseguiu realizar o meu sonho. Eu olhava aquele colorido, aquele tudo combinando. Ela trouxe literalmente assim o ciclo sem fim para o palco. Eu só chorava. Obrigada por você ter insistido. Foi maravilhoso, porque eu sinto as famílias saindo daqui muito felizes. O elenco está muito feliz, muito feliz. Todos eles estão muito transformados e muito felizes. É uma grande alegria, é um grande trabalho, tem muita gente envolvida nesse espetáculo. A gente sabe que só é o primeiro de muitos aí que vão vir ao longo da semana. Eu realmente estou muito impressionado. Não imaginei essa organização com tantas pessoas participando e adorei, gostei. Recomendo para quem tiver a oportunidade de conhecer, venha, que vale muito a pena. Superou todas as minhas expectativas. Muito, muito lindo mesmo. São de parabéns. A gente nunca teve uma estreia tão perfeita. Parece que o Rei Leão, ele contagiou. Desde bailarinos, equipe, alunos, quem estava no teatro. Foi uma estreia literalmente emocionante, a ponto de levar o Fabrício às lágrimas. A gente terminou, todo mundo muito emocionado, todo mundo chorando, mas as crianças, eu acho que esse ano foi muito diferente. Né? As crianças estavam emocionadas, desde a Leãozinho, do Baby Class, assim, parecia que elas entenderam a grandeza. É muito satisfatório você ver essa mudança dos personagens, o quanto eles evoluíram. Todos, sem exceção. Cada personagem tinha uma característica bem diferente. Porque, por exemplo, o Zazu, ele é muito esperto, as hienas já tinham que fazer cara de mal. Então é exatamente isso. É muito satisfatório você ver essa mudança dos personagens, o quanto eles evoluíram. Todos, sem exceção. O Rei Leão era um dos filmes que eu mais assistia quando eu era criança, né? As músicas eu lembro de todas, então fico cantando junto também. Então é muito legal, assim, é impressionante o trabalho que eles fizeram. É assim, de se orgulhar mesmo, sabe? É muito bacana. E eu acho que foi um espetáculo que a gente mais se preocupou e que a mensagem chegou de forma muito clara para as famílias. E é isso que eu pretendo como missão, né, Si? Para que não é só um espetáculo de dança, para que venha, às vezes, mexer com quem está assistindo. E as crianças entenderam a mensagem. As crianças entenderam, elas se sentiram parte e elas passaram a cantarolar a música do Rei Leão. E eu acho que isso conectou todo mundo.
Eu tava com muito medo, mas a Rita, ela tem uma centela, assim, dentro do coraçãozinho dela, que ela fala assim, vai que vai dar certo, é essa pessoa, eu quero essa pessoa, vai sim, você vai conseguir. Ela é a pessoa mais positiva que eu conheço, eu amo essa mulher. É uma personalidade dela e que é invejável, assim, ela consegue criar esse ambiente incrível, assim, dentro da escola, então é maravilhoso. E é isso que faz o sucesso natural, assim. Bom, gente, ela apresentou todo mundo. E eu acho que todos nós bailarinos aqui não seríamos nada sem essa mulher. Ela é um exemplo de força, de uma mulher de coragem. Se nós estamos aqui hoje, é o reflexo dela e do que ela nos passa. Se existe uma pessoa com mais reciprocidade, mansidão para tratar qualquer tipo de assunto, é essa mulher. Mesmo doente, ela venha nos ensaios e está aqui, graças a Deus. Então eu quero convidar todos os bailarinos agora a fazer o nosso reverence. E agora, apresentando Rita Camilo! Hoje é dia de emoção. Foi uma das estreias mais incríveis que a gente teve. Eu só agradeço a Deus, porque é Ele que move as nossas vidas. O Senhor é muito bom. Pai, muito obrigado. Com tantos ensinamentos que esse espetáculo deixou pra gente, eu falo uma coisa, eu queria muito que meu pai estivesse aqui presente para poder ver tudo isso que a gente viveu. E tudo que ele deixou para mim, principalmente de ética, de honestidade, de palavra. Meu pai era um homem de muita palavra. Eu agradeço ele, a forma com que ele me educou. E todas as cabeçadas que eu dei na vida, é porque eu tinha que passar. Gente, muito obrigado. Minha reverência. Muito, muito obrigada. Já fez a foto de todo mundo, Ti? Não? Ele quer fazer uma foto oficial. Professores, juntem aqui. Vamos fazer 1, 2, 3, Hakuna Matata. 1, 2, 3, Hakuna Matata! Produção, fecha as cortinas. Presta atenção. Aqui quem fala é Thaís Cruz, interpreta a Madame Monte, no musical Pequetinho. Estou aqui para parabenizar todos os alunos pela linda temporada de 2025 e desejar sucesso na temporada de 2026. Nesses anos de espera, nunca vi talento igual.
diferente é legal, tá certo? É essa bandeira que eu vou levantar.